Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à live de segunda-feira daqui na página, né? Espero que vocês estejam todos bem. Meu nome é Ana, junto com a Jada, e agora com a Sabrina, né? Que a Sabrina voltou. Estamos gerando conteúdo aí pra vocês. A gente aparece, faz umas lives, faz um bate-papo muito legal. Oi, Oliveira, boa noite. Então vocês podem ir se apresentando, falar de onde vocês estão falando, tá? Sou paraibana, moro em Marabá do Pará. E a gente desenvolve algumas atividades aqui na página, como por exemplo, hoje a gente vai ler e refletir o Fonte Viva, né? A gente vai ler uma mensagem de Fonte Viva. Quarta-feira, a Sabrina vai estar aqui para fazer os minutos com a Joana. Quinta-feira a gente vai fazer uma roda de conversa muito gostosa lá no Google Meet sobre o capítulo 5 do Livro dos Espíritos. É o estudo do Livro dos Espíritos que a gente realiza lá. A gente vai fazer uma roda de conversa sobre reencarnação. No sábado, volta o Clube do Livro com o novo livro Nas Voragens do Pecado, da Ivan do Amaral Pereira. Inclusive, essa obra vai ser sorteada no sábado, tá? Vai ser sábado às 8 horas da noite. Então, se você ainda não participou do sorteio, vai lá no destaques que tem um destaque que se chama assim, sorteio. E vão lá e participem do sorteio, né? A gente diz assim, de graça até injeção na testa. Pois é, tem um livro aí sorteado de graça, que vai chegar na sua casa de graça. E você não pode deixar de perder, né? Essa é a oportunidade. Então, sábado vai iniciar o estudo desta obra Nas Voragens do Pecado. Tanto o Livro dos Espíritos como o Clube do Livro tá lá no Telegram. Então, vocês vão lá no link, né, da bio, que vai ter todos os links que a página está vinculado, né? Clube do Livro, Livro dos Espíritos, canal do YouTube. Então, é só vocês ir lá e explorar, tá certo? Vamos ver o que é. Oi, tia Márcia, um beijo. Carla de Salvador, seja bem-vinda, Carla. Meu nome é Quitéria, moro em Petrolândia, Pernambuco. Seja bem-vinda, Quitéria. E é isso, gente. Agora nós vamos fazer a leitura, né, do Fonte Viva, da mensagem de Fonte Viva. E a gente vai começar em cima dela. Eu não faço essa leitura antes, para justamente a gente ser uma interpretação mesmo, como se a gente tivesse presencial, conversando, dialogando em cima dessa mensagem do Emmanuel, tá certo? Então, para quem tem um Fonte Viva e quiser acompanhar a leitura, a mensagem é a mensagem 20, com o tema, deixa eu ver qual é o tema, diferença. Então, eu vou começar a fazer a leitura da mensagem, depois a gente volta para ler frase por frase. Vamos lá, diferença. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Isso está em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Então, Tiago vem falar, né? Nós cremos que há um só Deus. Então, se a gente crê que há um só Deus, a gente faz bem ter esse tipo de crença, né? Se a gente for ver a história do pensamento religioso, a gente passou pelo politeísmo, né? E os hebreus foi a primeira comunidade a ter a religião monoteísta. E aí ele diz assim, que também os demônios o creem e estremecem, ou seja, os demônios também creem em Deus e se estremecem. Por quê? Será que eles estremecem de medo, de raiva? Por que será que os demônios estremecem? Quando a gente vai começar a estudar, né, o Livro dos Espíritos, quando a gente vê anjos e demônios, também lá no Céu e Inferno, Kardec traz uma reflexão muito importante em cima desse tema, anjos e demônios, tá bom? E agora eu vou começar a ler a mensagem. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a justiça do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus.
Tiago foi divinamente inspirado neste versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a vontade sublime. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo envolve sempre, e quem envolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo da maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvariados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre está impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e assim a diligência de praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Então, olha só, né? Tiago traz esse versículo em cima de que, se o homem de bem acredita em Deus, o homem que ainda se compraz na maldade, que pensa e faz a maldade, ele também crê em Deus. Né? Ele também deve acreditar em Deus. Só que aí Emmanuel traz, há uma grande diferença nesses dois tipos de forma de crer. E ele começa a mostrar esse tipo de diferença. Lembra quando Jesus falava na passagem evangélica que eles me honram com a boca, mas não me honram com o coração? A gente pode ver que há uma diferença, né? Há os que honram Jesus da boca e do coração, propagando o evangelho, estudando o evangelho, mas executando o evangelho, praticando o evangelho, que é o mais importante de todos. E aqueles que vão falar de Jesus, vão estudar o evangelho, vão estudar o Velho Testamento, mas a prática, que é o principal, não vão fazer. E quando fazem, são práticas erradas, né? São práticas criminosas. Então, é em cima dessas diferenças que Emmanuel vai trazer a reflexão dessa mensagem, que não basta crer, não basta falar, porque falar, papagaio fala. É preciso que a gente faça. E mesmo fazendo, fazer o bem. A Kardec, na codificação, ele diz, né? Tem muita gente que diz assim, mas eu não faço mal. Mas você faz o bem? Porque não fazer nada, ou seja, aquela pessoa que diz, eu sou neutro, eu não me envolvo. Não fazer nada significa fazer o mal. Kardec, ele reflete em cima disso. Por quê? Porque o tempo que eu estou na inércia, eu deveria estar fazendo o bem. Então, não basta só não fazer o mal. É necessário fazer o bem. Então, vamos começar, né? Porque eu comecei a falar demais aqui. Deixa eu ver como é que tá o tempo. Beleza, vamos lá. Emmanuel começa, né? Que a advertência do apóstolo é um aviso. Na verdade, Emmanuel diz que o que Tiago falou nessa passagem, né? Crê que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Emmanuel disse que, na verdade, essa passagem de Tiago, do apóstolo, na verdade, foi um aviso espiritual para a gente, né? Foi ele chamando nossas atenção. Porque, assim, a gente esperar os benefícios do céu, né? Que Deus nos ajude, as nossas orações, todo mundo faz. Os bons e os maus fazem, né? Basta a gente ver nos filmes ou nas operações, na mídia, que a gente vê que as pessoas que praticam a violência, né, que fazem o mal acontecer, são pessoas que também oram, são também pessoas que pedem aos céus que alguma coisa aconteça.
adorar Deus, adorar Jesus, adorar os espíritos, enfim, alguma entidade aí de que religião for, também é algo que os bons e os maus fazem também, né? Que os justos e os injustos fazem. Admitir a existência de Deus, acreditar que de fato ele existe, né? Que ele se manifesta através de suas obras. Os bons e os maus também acreditam na existência de Deus, né? Traço assim dominante da criatura. Por mais que exista o selvagem ou ainda religiões politeístas, eles vão acreditar numa força suprema. Eles vão designar vários deuses, mas ele acredita que existe essa força suprema que é Deus. Então, ele diz assim, que essa aceitação da existência de Deus, né, da providência divina, é comum a todos nós. Não é como somente ao homem bom. É também comum ao selvagem, ao ignorante, àquele que se compraz e faz o mal. É comum a todo mundo. Então, ele diz assim, Emmanuel disse que Tiago ele foi inspirado nesse versículo, né? Ele nos avisou. Porque Tiago traz essa diferença, né? Como Emmanuel diz, Tiago traz essa diferença entre a crença em Deus e fazer a vontade de Deus. A gente pode acreditar tranquilamente que Deus existe, que os espíritos existem, que há um continue, né, após isso tudo. Mas será que a gente está fazendo a vontade de Deus? O que é fazer a vontade de Deus? É fazer o bem. É ser o máximo que a gente puder em bondade, em perfeição. Né? Se adiantar, não se desanimar, não entregar os pontos, não se deixar levar pelos atrativos do mundo. É de fato vivenciar o evangelho na prática, no dia a dia. Né? Então há uma diferença de quem crê em Deus e quem executa a vontade de Deus, né? Então ele continua, né? Que a inteligência é atributo de todos nós. Nós somos espíritos, todos somos espíritos, até o ignorante, até aquela pessoa que gosta, sabe? Que tem espírito, gosta de fazer o mal, né? Ele se compraz em praticar a maldade. É um espírito também. E os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então a inteligência é comum a todos nós. E a cognição, ou seja, o aprendizado, vem justamente da experiência que a gente tem, ou está tendo aqui nesse momento, já teve em vidas passadas, teremos ainda mais experiência, porque essa não é a primeira vida. E nem será a última vida que teremos, doa quem doer. Eu sei que é difícil, né? É difícil. Às vezes a gente dá umas surtadas, né? E diz assim, não quero reencarnar mais não, né? Aí chega lá no plano espiritual, vê que ainda tem uma longa estrada pela frente. Mas é assim, a gente ainda não sabe tudo. Tá lá no livro dos espíritos, um espírito, ele pode ser tão perfeito quanto ele pode, sabe? Sabe quando a gente diz, não, eu vou me esforçar e eu vou dar o meu máximo. A gente pode dar o nosso máximo, a gente sempre vai ter algo a mais para aprender. Ainda não vai ser a perfeição absoluta. Então, essa inteligência, né, é fruto dessas experiências que a gente teve, que a gente está tendo e que a gente terá. Então, a gente evolui dessa forma, né? A gente evolui conhecendo, a gente evolui aprendendo. Tem muita gente que não se perdoa por errar. Tem gente que acha um absurdo o erro. Gente, o erro é pedagógico. A gente aprende através do erro. A gente, logicamente, que a gente encarna para acertar, né? Todo mundo vem com compromisso em acertar. Mas errar faz parte. E não vai ser a primeira vez, a gente ainda vai errar em muitas outras coisas. E a gente vai aprender, né? E a partir dessa lição aprendida, talvez a gente não erre de novo. Então, é parar com essa pressão de querer ser perfeito o tempo todo. É ter paciência consigo mesmo. Então, ele diz assim, que é assim que a gente evolui. Através do aprendizado, é através do conhecimento, é através da dor, né? Através das experiências. Tudo aqui na matéria, na nossa vida, são experiências que a gente está passando. Aí a gente pode chamar de dor, a gente pode chamar de prova, de expiação, de felicidade. São experiências. Eu estou falando para você, mas é muito fácil falar, né? Muito fácil, muito fácil.
Mas a gente vai falando na esperança que a gente internalize isso que a gente está, né, lendo e que a gente está discutindo. A Anésia está colocando, né, que as atitudes falam mais alto que as palavras, justamente. Mas tem casos que não podemos nos envolver. Até o ateu, justamente, até o ateu. É como os espíritos disseram para Kardec, diga o nome que quiserem dar a Deus. Até aquele que não crê, que vai acreditar no Big Bang, vai acreditar no magnetismo, na energia física, os espíritos podem dar o nome que quiserem dar, Deus existe. Não vai mudar esse fato, né? Então, até aquele que a gente julga, né, por não acreditar em Deus, ele está desenvolvendo a sua inteligência, ele está buscando, né, se melhorar. Aí ele diz, até as dores, né? Tudo são experiências que a gente está vivendo na carne. Então a diferença, aí Emmanuel continua, a diferença entre o mau gênio e o bom gênio, que são, ou seja, a diferença entre o espírito bom e o espírito mau, está justamente qual a direção que ele vai dar no seu conhecimento, com aquilo que ele tem à sua disposição. Um espírito ligado ao bem, ele vai usar os conhecimentos dele para o bem, né? Obviamente. Ele vai tentar ajudar as pessoas, ele vai tentar se ajudar, ele não vai se envolver em conflito, ele vai tentar remediar, buscar uma forma que seja bom para todo mundo. Já o espírito ligado ao mal, ele vai usar os conhecimentos que ele tem para praticar o mal, né? Para ser egoísta, para ser violento, para ser mesquinho. E se for passar por cima das pessoas, não tem problema nenhum, não. Ele vai usar o conhecimento que ele tem justamente para sempre se favorecer, sempre escapar, né? Sempre se sair melhor. Então, a diferença está, o que é que eu estou fazendo com esse conhecimento? Eu estou aplicando para o bem ou eu estou aplicando para o mal? Eis a grande questão, né? A pergunta central. Então o demônio, ele diz assim, que o demônio é aquilo que a gente toma assim, um referencial de maldade, né? E aí a gente tentou personificar a maldade através do demônio. Só que a gente sabe que anjos e demônios, como fala, né, não existem. O que existe são espíritos em diversas categorias evolutivas, né? Então o demônio seria a personificação do mal. Esses espíritos, eles estão aí, ó, para satisfazer os próprios desejos. E às vezes são desejos viciosos, são escuros, são desejos que vai causar aflição nas pessoas, né? Que vão fazer que se perpetue a opressão, as desigualdades sociais, a fome, a miséria, a doença. Então esses espíritos, o compromisso deles é com isso aí. Já o anjo, ou bom gênio, ou espírito bom, ele vai se identificar com outros desígnios. Ele vai ver mais à frente. Ele vai se identificar com os desígnios do bem. Né? Ele vai entender que ele é eterno, que ele está aqui para evoluir. Enquanto ele está na matéria, ele tem que fazer, dar o máximo de si, ajudar as pessoas, minimizar a fome, a doença, a pobreza. E ele vai cumprir isso, os conhecimentos que ele tem, onde ele estiver. Se ele está em família, hora de aplicar o evangelho na prática em família. Se ele estiver no trabalho, hora de aplicar o evangelho no trabalho. Se ele estiver na rua, em sociedade, hora de aplicar o evangelho em sociedade. Se estiver sozinho em casa, hora de aplicar o evangelho comigo mesmo, porque a gente precisa exercitar esse amor ao próximo, que é nos amando primeiro. Então, onde ele estiver, ele vai tentar aplicar o evangelho, vai tentar viver o evangelho na prática. E aí a gente pode dizer assim, né, que é meio complicado, né, porque tem dias e dias, né, tem dias que a gente tá uma flor de candura, tem outro dia que a gente tá uma peste, né, que nem a gente se aguenta. E aí, nesses momentos mais conflituosos, que a gente se lembre, né, de fazer a leitura edificante, de fazer uma oração, de não se envolver. Se você não está um dia bom, não se envolva, né, em rixas alheias, fica mais resguardado. E na confusão, na hora do conflito, sempre se questione. Como é que Jesus agiria, né, diante de tal situação? Não se
Não se espelhe em médiums, em divulgadores do espiritismo, né? Porque a certeza de rolar decepção em algum momento aí, né? São seres falíveis, né? Nós somos falíveis. Mas te espelhe em Jesus. Pergunta como é que Jesus agiria, aí você vai saber mais ou menos como agir. Então, né, essa questão, né, se identificar, ver o evangelho, ver o divino, ver Deus em tudo que está ao redor dele. Os espíritos bons têm um compromisso bem diferente dos espíritos ruins. Aí ele continua, né, Emmanuel continua. Aqui é um evangelho ouvir. Vamos lá. Então ele continua, recorda, pois, que não basta a escola religiosa, não basta a gente ir a um templo onde vocês gostam de ir, se vocês vão no centro espírita, se vão à igreja católica, a protestante, a budista, a da Umbanda. Enfim, Emmanuel disse assim, não basta somente a escola religiosa se filiar a uma religião, dizer que eu acredito em tal evangelho, eu acredito em tal doutrina, eu acredito em tais atividades. Porque só isso não vai resolver os nossos problemas. Só o fato de dizer assim, eu sou alguma coisa, não vai, sabe? Não vai resolver. Você percorreu metade do caminho, tá? Não vai trazer a solução que você espera, porque a gente procura muitos problemas, né? As soluções das coisas da nossa vida, principalmente no outro. E a gente quer ouvir de alguém que o problema a solução está justamente no outro. E o que eu digo em relação ao espiritismo, o espiritismo nos ajuda a ver a solução dentro de nós, sabe? Ver o reequilíbrio dentro de nós. Porque se a gente tá em paz, a gente vai pacificando, né, o que está ao nosso redor. A gente vai se melhorando. Então, aí ele continua, adorar Deus, beleza. Esperar, crer nele, beleza. Mas além de adorar, fazer as nossas orações, né? Crer, ter essa fé religiosa, de que Deus sabe tudo e tal, todo mundo tem. Até os maus, né? Diz que os brutos também amam, né? E tá lá no Evangelho. Pensa numa pessoa, num criminoso, ou uma pessoa, uma pária da sociedade, né? Aquela pessoa vai amar alguém, ele vai acreditar em alguma coisa, sabe? Ele vai manifestar a fé dele de alguma forma e vai continuar praticando mal. Por mais que ele negue tudo aquilo que ele escuta da sua religião, ele vai negar aquilo tudo e vai fazer de conta que nada existe e vai continuar fazendo mal. Então, a crença, crer por crer, todos têm. Então, aí ele encerra dizendo assim, que o único sinal que irá nos revelar a condição mais nobre dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, está na ação, em realmente fazer, em realmente a prática, né? E essa prática está justamente aonde a gente desenvolve a nossa vida, o que é que a gente faz no nosso dia a dia, em relação com os outros, a forma como a gente executa os desígnios, né, de Deus. Eu estava conversando com uma amiga minha que ela estava planejando, ela estava numa fase de planejar a vida profissional dela, né? Ela estava cheia de planos, aí descobriu que está grávida. Né? Eu fiquei tão feliz por ela. Ela disse, não, mas eu não estava pensando nisso. Eu disse, mas às vezes os nossos planos são os planos de Deus. Os planos de Deus são diversos dos nossos. E aí é que está, né, naquele momento, a resignação e a coragem de aceitar que nem tudo vai ser conforme a gente planeja. Mas isso não significa que vai ser ruim. Em 2019 eu estava crente que eu ia começar 2020 em Macapá, né? A cidade onde eu morei mais de 10 anos. E nos últimos minutos tive que mudar para uma cidade que até hoje eu não conheço muito bem, né? Por causa da pandemia. E aí? É confiar, né? Confiar que está além do nosso querer. Certas coisas não vão depender da nossa vontade, não vão depender da nossa imposição. Mas é confiar de que alguma coisa tem sua razão de ser. E que talvez não agora, talvez mais na frente, quando a gente tiver passado por tudo isso, a gente vai entender, a gente vai compreender.
Então, executar os desígnios, porque não adianta muito, né? Somente acreditar, como Emmanuel disse, né? Não adianta muito aperfeiçoar a mente no ato de acreditar, saber todos os versículos, todos os itens do Evangelho, todas as perguntas dos Espíritos, né? Mas é preciso que a gente pratique. É preciso que a gente pratique e a qualquer momento, né? Hoje, aqui, agora, amanhã, depois, enfim, sempre que tiver a oportunidade, a gente praticar. Esse é o grande tchan do Espiritismo, né? É isso. Chico Xavier dizia que se Kardec tivesse colocado lá fora do Espiritismo na salvação, ele teria pegado suas coisinhas, né, e teria deixado o Espiritismo. Mas Kardec colocou que fora da caridade que não há salvação. Eita, Jade, peraí, deixa eu só ler aqui um comentário. Elizabeth disse que sofre muito com as brigas dos outros. Tem um problema, não consigo fazer as coisas. Sofro quando brigam para fazer o que devo fazer. E há uma linha tênue, né? Em ser cristão, mas também não deixar ser prejudicado por causa das ações alheias, tá? Você também impor um limite também é uma caridade que você faz tanto para a pessoa como para você mesmo. Você também precisa de saúde mental, tá bom? Porque tem muita gente que confunde ser espírita, ser cristão com o ato de deixar fazer o que quiser. E não é bem isso, né? É também um ato de caridade frear, dizer, não, mano, peraí, vamos com calma, não é bem por aí não, se resguardar. E a Nésia falou que não conhece a minha primeira neta de 8 meses, só por foto, mora em outra cidade. E hoje a tecnologia tá aí, né, Nésia? Para aproximar. Deixa eu ver o que a Jade quer. Oi, mana. Oi, deu vontade de entrar. Tu veio dar testemunhos, porque aqui a gente só aceita testemunhos. Ah, claro. Vim aqui de cara lavada, acho que nunca no cantinho me viu assim. Você tá sem make hoje? Sem make, só existindo. Dei uma pausa da faculdade e vim aqui. Boa noite, Ela gente. não para, gente. Ela não para. Eu acho que o dia dela tem 48 horas. Quisera eu. Minha psicóloga Jade, você tem que dar uma pausa nas coisas. Já disse que ia sumir por 3 dias, gente. Não sumiu. Sinto muito, mas não sumiu. É a vida. Às vezes dá um negócio assim no coraçãozinho e dá uma saudade. Ir embora. Tá em qual mensagem, mulher? É a 20 diferenças. Tá. Já em algum momento da tua vida, tu teve que colocar na prática aquilo que você aprendeu? Tipo assim, a gente estuda o espiritismo, né? Vai lá, estuda o evangelho, faz o evangelho lá. Mas em algum momento, assim, da vida, tu disse, não, agora é a hora de colocar em prática tudo que eu aprendi. E geralmente são momentos, assim, de conflito, né? De conflitos existenciais, de lidar com pessoas e tal. Fala aí. Olha, o que mais eu faço? Eu acho que, assim, eu tenho passado por momentos, sim, da vida que tem me exigido bastante a chamada providência divina, assim, compreender a providência divina. Porque eu sou um tanto revoltada, assim, eu sou aquela que eu tenho que, de vez em quando, os espíritos têm que me dar um puxão de orelha pra falar: não é o seu momento agora, não é esse o momento. É o momento de Deus. Então, agora, por exemplo, na pandemia, e é uma coisa que, tipo, eu tenho falado um pouco, até mesmo no Fonte Viva, destrinchando, é sobre tentar compreender, sabe? Porque é aquela coisa assim que a gente fica, quando acabar, não sei o que, é um desespero muito grande. Só que a gente acaba se inundando por sentimentos bem ruins, assim, sabe? E a nossa mente vai indo para um lado não tão legal. E aí, então, tentar pegar e compreender e deixar um pouco de lado essa questão do controle, sabe? Porque a gente, pelo menos eu sou muito controladora. Eu quero, a Aninha sabe, estar em controle de tudo, assim.
nos mínimos detalhes e carregar o mundo com as costas. Mas aí, às vezes, Ela é assim mesmo. a gente tem que olhar e falar, não dá, não tem jeito. Eu na verdade, estou numa sessão terapia, porque eu acabei de sair da minha terapia. Acho que eu acabei de desligar com a minha terapeuta aqui. E ela tava, tipo, e eu tava falando pra ela que eu tive que largar de vários compromissos e responsabilidades. E não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu tive que fazer isso porque tava me sufocando. E eu não tava me sentindo bem com aquilo. E que agora, por exemplo, as responsabilidades, outras atividades semanais que eu vou e tomo, né? São coisas assim mais suaves. Então, tenho algumas prioridades, por exemplo, coisas mais pesadas. A minha faculdade e as lives espíritas. As outras, quem sabe eu fico de forma que são atividades que eu vou ser mais ativa, digamos assim. As outras, como por exemplo, até mesmo os estudos espíritas, eu vou ter que tomar uma maneira mais passiva. Porque eu vou, não, deixa eu escutar, eu não vou me afastar, lógico, dos estudos e tudo mais. Só que nesse momento eu não vou conseguir estar abraçando o mundo e me aprofundando, porque tem muita coisa acontecendo. Então, são essas coisas de listas de prioridades e de como é que a gente pode participar. E às vezes a gente olha, eu queria estar naquele estudo, tal. Tem coisas que você vai olhar e vai ter que realmente largar, mas tem coisas que você vai e fala assim, não, eu posso de maneira passiva. Não, isso não quer dizer assim, é uma coisa meia boca, não. É que você está escutando e você está assim, entendendo qual posição você está. É que nem do estudo do Paulo de Tarso, que eu participo. Eu estou lá de maneira totalmente passiva, eu já me coloquei, porque eu não tenho tanto entendimento daquele assunto. Tem algumas coisas que eu estou vendo pela primeira vez, e aí, não, deixa então eu escutar, e aí depois, quando eu tiver tempo, eu estudo. Mas nesse momento, sim, deixa pegar e, digamos, recebendo as informações, e aí depois a gente faz, tá? Esse filtro. Olha, a Cristiane falou que ela também tá tendo, né, que colocar em prática e confesso que a teoria é bem mais fácil. E a amiga espírita falou, estabelecer propriedades. Isso, oxi, Jadinha, tu tá de filtro. Eu pensava que tinha sido eu que tinha feito alguma coisa diferente. Não, E preferi, a minha aí, cara tá muito, eu não tô acostumada com tá isso. muito zoada. É. E aí, essa questão do que a amiga espírita falou, né, estabelecer prioridades, me lembrou logo quando eu comecei no espiritismo, né? Porque eu já falei algumas vezes aqui que eu sou a única espírita da família, né? Até então, assim, para lado de mãe, de painho, tem sempre o simpatizante ali, lá, mas da parte de mãe, sou a única, na verdade. Então, eles são católicos, assim, daquele catolicismo bem conservador e tal, sabe? E eu tive muita dificuldade no começo da questão deles aceitarem que realmente eu não era mais católica, né? Eu era espírita. E eu vivia no centro espírita, né? Eu morava ali perto do Missionários da Luz, eu estava em todos os trabalhos. Tinha dias que eu passava a semana toda para lá nas tarefas. E eu recebi, assim, muito julgamento, até um pouco de perseguição, assim, dizendo, por que tu vive pra lá, não sei o quê, não faz mais nada. E aí vinha aquela vozinha. E é muito importante a gente dar voz, né, à nossa intuição, quando ela nos fala, né? Porque sempre é um conselho bom, gente. Raramente a gente se decepciona com a nossa intuição. E aí ela dizia assim, não, tenha paciência que um dia essas pessoas vão entender e vão ver que faz bem para você. Então, às vezes a gente compra uma briga que não é nossa, porque a questão eu muito bem resolvida, né, com a tia Márcia aqui, ó, lembro dessa história. Lembra, né, tia? Beijos. Então, assim, eu tava muito bem resolvida com a escolha que eu fiz. Então, assim, para mim não havia problema nenhum. O problema era literalmente dos outros, né? Então, eu poderia comprar uma guerra que não é minha? Poderia. Mas aí eu, graças a Deus, né, eu dei vozinha, né? Dei ouvido à minha intuição. Disse assim, o tempo vai ajudar. E de fato, um tempo que ajudou, né? A ver que realmente era algo que me fazia bem, que me tornava um ser humano melhor. E quem me vivia criticando, hoje vai no centro espírita, toma passe, assiste palestra, né? Então, às vezes, assim, é tempo, né? Às vezes a gente quer que as coisas se resolvam logo assim.
E a gente acaba atropelando muita coisa que a gente resolve no calor da emoção, dá muito ruim. É melhor que a gente esfrie a cabeça. Por exemplo, em 2019 foi um ano difícil para mim, de muita coisa assim acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu não tava dando conta do cantinho. Aí eu pensei o quê? Não, eu vou cancelar, né? Porque não tem condições, não tô dando, não tá rendendo. Se eu fosse no calor da emoção, essa página não existiria mais, né? Aí eu disse assim, não, sabe uma coisa, eu vou orar. Aí eu orei a Deus, eu disse, olha, mas assim, sejam claros, reto, e diga assim, é isso que você tem que fazer. Por Não venha favor, com não um coloque negócio, simbolismo e tudo mais né? para Não analisar. coloca, não coloca assim águas, oceano, estrela, não. Diga assim, sejam retos. Quando a espiritualidade quer ser reta com a gente, ela é. Ela vem e diz logo o que tem que fazer. Aí eu disse, sejam retos comigo, para eu também não ficar viajando na maionese. E aí eles vieram, né? A única nome que eu acordei, lembrança, foi da Jade. Eu disse, pronto, é a Jade. E tá aí a Jade. Então, assim, a gente. Lindíssima, É, maravilhosa. Divíssima. Então, é isso que Emmanuel nos traz, essa mensagem das diferenças, que uma coisa é a gente acreditar que existem os espíritos, que existe Deus, que existe tudo isso, e outra coisa é vivenciar na prática. É no momento da dor, é no momento da aflição, a gente abrir o nosso coração, né? Se entregar assim a Deus, estar aberto à espiritualidade, que é muito complicado, né? Que no momento de dificuldade a gente fica perdido. A gente não sabe o que fazer. No momento de luta, a gente não sabe como lidar. No momento de ansiedade, a gente não sabe como administrar os sentimentos. Então, é na dificuldade mesmo que a gente aprende muita coisa, assim, das nossas crenças, né? Né, menina Jade? Sim, sim. Fortalece muita coisa da gente. A gente, na verdade, acaba procurando, né? Ter. Assim, eu digo que quando eu tava na minha crise maior da depressão, foi quando eu morava no centro espírita. Que eu precisava, sabe? E eu estudei bastante, foi uma época que eu estudei muito, muito sobre espiritismo, mas também eu tinha mais tempo, assim. Não tô, gente, eu não tô dizendo, até porque nesse texto, né, do 19, É ele 20. é 20, é porque antes eu ficava com os pares, aí a gente fez uma live, aí fez todo o negócio e agora eu sou ímpar, eu sou ímpar. E nessa mensagem 20 fala assim que você tem que trabalhar, se educar sempre e tudo mais. Então, tipo, eu não tô dizendo para vocês pararem. Na verdade, eu tô dizendo que às vezes realmente as coisas, o cotidiano, o nosso dia a dia tá lá exigindo uma coisa da gente. E que a gente fica assim, peraí, não tô sabendo como lidar. E aí é isso que a Ana falou, assim, é pedir muita inspiração divina, porque às vezes vão ter pessoas que vão ter mais tempo disponível, mais tempo de dedicação, outras situações que vão permitir com que elas aprofundem melhor e tudo mais, que façam, que a gente não deve meio que se comparar. Lógico, a gente vai, se inspira naquelas pessoas, mas fala assim, não, mas no meu momento é esse daqui o melhor que eu estou podendo fazer, sabe? Então, é basicamente assim. Eu agora, tipo, naquela época, eu tava estudando muito sobre o espiritismo. E era, assim, um negócio bem intenso, assim, de ficar lendo e tudo mais. Eu produzia bastante coisas, tanto pro a antiga página que fazia parte, que era o Sou Jovem Espírita Amapá, quanto pelo cantinho, eu tava o tempo todo fazendo produção, conteúdo e tudo mais. Só que agora eu parei, dei uma parada, porque muita coisa aconteceu, assim. Eu entrei num momento ali de criatividade, de questão de rotina, e chegou no momento que o que é que está acontecendo, sabe? O que está acontecendo aqui? Vamos ter que se reorganizar, vamos se reencontrar e a gente vai lidando dessa nova maneira, assim, de, de vida. Então, cheguem, olhem, pensem como eu estou trabalhando, como eu estou estudando, o que é possível nesse momento. Eu acho muito importante
da gente se colocar também nesse lugar também para não gerar uma culpa muito grande, sabe? De, ai, eu tô em sofrimento porque eu não consigo fazer tal coisa que nem aquela pessoa. Calma, gente. Tudo tem o seu momento. Eu já tive meu momento assim que eu tava no modo frenético, mas agora eu estou num No momento modo assim. já de palestrinha, né? É. Nossa, teve semana que eu acho que eu fiz 7 lives em uma semana, assim. Então foi muita coisa. Agora não, agora eu tô. Às vezes acontece de umas 3 lives, eu já olho e já fico assim, meu Deus, estou exausta. Mas é porque tem outras coisas acontecendo e meu emocional também tá necessitando de um tempo para ele que eu não posso também exigir tanto. Olha, a Cristiane falou que ela tá passando pela maior dor, né? Que foi perder a mãe, repetidamente. E ela se sente perdida. Mesmo com tanta teoria, colocar em prática é muito difícil, Cristiane. Ontem eu assisti um filme com meu marido que se chama Beleza Oculta. Não sei se a Jade já assistiu, que é com Will Smith. Que retrata, né, justamente o luto do pai que perdeu uma filha. E ele falando lá que ele já tinha tentado de tudo, né? Ele já tinha escutado as melhores frases de consolação e que nada ajudava ele, né? E ele disse assim que uma das frases de consolações que mais doeu nele foi dizer assim, ai, que sua filha foi uma plantinha que Deus pegou, né? E plantou num vaso lá no céu. Eu disse, mas minha filha não tá aqui mais do meu lado, ela não tá mais segurando a minha mão, né? Então, é justamente às vezes a gente se compara muito ao outro. Por exemplo, o meu marido, ele perdeu, né? O meu sogro desencarnou em janeiro de um câncer muito rápido. Em 3 meses ele morreu. E às vezes eu fico assim espantada, porque ele tá lidando muito bem, sabe, com o outro. A questão da doença, né, que queira ou quer não, vai preparando a gente para essa despedida, né? A gente vê aquele nosso parente sofrendo, vai preparando o terreno. Mas assim, não force a barra com você, né? Cada um tem um ritmo muito diferente, uma perspectiva muito diferente de ver a vida, principalmente esse momento, né, de transição de vida, morte, né, de renascimento, retorno para casa. E é isso, é o tempo mesmo, tenha muita paciência com você, muita caridade com você mesmo, que é um processo. Eu estava dizendo para o meu filho, vai fazer mais de 15 anos que meu primeiro avô partiu. E todos os dias eu penso nele. Não tem um dia, tudo. E tem aqueles dias que parece que tudo lembra muito mais. São os pequenos detalhes que ativam a nossa memória. E é assim. E enquanto a gente viver, né? Enquanto a gente estiver na terra e eles lá do outro lado, vai ter esse fluxo de pensamento muito constante. Tá? Teoricamente, a religião, né, o conhecimento do espiritismo é para nos ajudar nesses momentos, mas às vezes nem sempre vai nos ajudar e tudo bem também. Sim, e tem essa coisa do sentimento. Às vezes a gente passa muito pro racional. De, ai, tenho que fazer isso. E é muito do sentimento, sabe? E cada um tem o seu momento. Lembro quando a minha. Na verdade, ela é tia-avó. Mas eu vou falar que ela era minha avó. Quando ela desencarnou, eu morava na casa dela. E foi bem complicado, assim, pra minha família com quem eu morava. Pra mim foi mais tranquilo, eu acho que por causa dessa questão talvez, do espiritismo, não sei, porque é individual, sabe? Mas para as outras pessoas, meu avô, minha tia, filha, sabe? Foi bem sofrido, assim. Mas é aquela coisa que a gente é de se estar lá. As pessoas que estão sentindo, elas vão sentir, sabe? E quem está do lado é para se abraçar, para se consolar, para se estar lá e não necessariamente dizer, ai, não fica assim não, não sei o Não quê. chore, né? Não pode chorar, É, porque vai fazer o espírito sofrer e a gente é, fica guardando aquele sentimento, né? talvez essa questão de pegar e tentar um pouco mais de redobrar a questão da fé e tal, possa ser um auxílio. Possa, mas eu não vou dizer assim, é uma fórmula para você.
fazer, mas é isso que a gente pode pegar e ir acolhendo, sabe? É um negócio, é uma questão muito complexa, assim, e eu acho muito legal que até a Gabi, do Cientista Espírita, ela tem feito bastante sobre a questão do luto, né? Várias postagens. E, nossa, é muito, muito legal, assim, de se ver. E ela vai falando. A gente até vai fazer uma live sobre uma série e a questão da perda de pessoas queridas. Só que só mais bem pro futuro, gente. E Tipo o aí, quê? 2021 ainda, amiga? 2021, mas mais pro futuro. E aí ela tava dizendo que às vezes a gente fala assim, ai, as etapas do luto, as fases do luto. Ela, não tem isso de fases do luto, sabe? As pessoas têm os seus momentos e tudo mais, mas não tem isso. O luto não é uma coisa. Você também não tem aquela coisa de se superar o luto. É um estágio e tudo mais. Então, são coisas que a gente vai meio que tentando entender melhor de como é que a gente se sente, sabe? Como é que a gente vai entendendo o sentimento e deixando de racionalizar tanto. Que às vezes a gente só quer, ai, não posso. Não, gente, sente. A gente vai sentir. É uma coisa assim, ainda mais quando é inesperado, repentino. A gente fica assim em choque, a gente sente saudades e tudo mais. Sabe? É uma coisa natural. Que a Márcia disse que a dor se transforma em um bom sentimento. Aí falou a Mitico. Cristiana, assistir às lives dessa turma da nova geração do Espiritismo faz bem. Vivo o luto, mas tenha em mente que poderá procurar ajuda médica. Eu procurei ajuda espiritual e médica, justamente. Em 2019, que eu estava passando por muita confusão na mente, eu também busquei, fiz terapia, passei 2019 todo em terapia. Eu digo a vocês que a melhor coisa que a gente pode fazer pela gente é se cuidar. Às vezes a gente acha, né, que a solução vai estar no centro espírita e lá vai estar resolver todas as angústias. Ajuda muito. Mas tem momentos que a gente tem que buscar a ajuda de um profissional da área de saúde que lida com isso, com o corpo, com o cérebro, com a química. E o nome é Beleza Oculta, tá? O nome do filme é Beleza Oculta. Então fiquem à vontade para assistir. É um filme muito gostosinho. Assisti ontem, eu amei. Ah, já te colocou, né? Estudando psicologia e tem se aprofundado muito na questão do luto. Então é isso, menina Jade. Vamos encerrar, já vai fazer 50 minutinhos. Obrigada, Jade, pela sua presença relâmpago aqui. Gostei, amiga. Quer falar mais alguma coisa? Só obrigada, gente, por escutar. Ela está pleníssima hoje. Então, gente, olha os meus olhos claros. Ó, Viu? chiquetoso. Ó. É o do filtro, né? Uhum. Então, pessoal, para quem quiser fazer parte dos estudos Livros Espíritos, conhecer o Clube do Livro, vão lá no link, tá? Que tá lá